Boa tarde, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos lá interagir, saber das notícias do transporte em si, o que está acontecendo na nossa cidade. Hoje, terça-feira, dia 12 de abril de 2022, inteira o 23º dia da greve dos metroviários em busca de coisas justas para eles. Não vem ao caso. Vem ao caso que o transporte coletivo em Belo Horizonte está esquecido e abandonado. Por que você fala isso? Porque o legislativo, em vez de fiscalizar e tentar atuar em cima dessa situação, o legislativo quer muitas das vezes aparecer em cima dos fatos que vêm acontecendo na cidade. Hoje o prefeito Fuad chamou um grupo onde que reuniu várias pessoas para tentar amenizar a crise do transporte. Esse grupo de recompactuação do transporte coletivo, recompactuação do contrato do transporte coletivo, ele está composto por alguns membros do executivo e alguns membros do legislativo. E essas pessoas se reuniram hoje para ver o que pode ser feito para a população por tudo que vem acontecendo na nossa cidade. E ninguém se manifesta perante a essas situações que vêm, cada dia que passa, piorando na nossa cidade. Hoje vimos que a cidade se encontra abandonada, entre partes. A Câmara Municipal, com a sua Secretaria de Transporte, não faz nada para ajudar a população. Os seus vereadores da Comissão de Transporte Público de Belo Horizonte se calam perante a situação, não fiscalizam e se calam perante aos fatos que vêm acontecendo na nossa cidade. Isso todos os dias vem piorando mais. Estamos vendo o pessoal da região do Barreiro, região de Betim, Contagem, sofrendo todos os dias para ir embora para sua casa, que são pessoas que muitas das vezes usam o metrô para conseguir ter um fluxo melhor para casa. Então, o que está acontecendo na nossa cidade? O transporte está andando lotado. Hoje teve essa reunião. Não sabemos até que dia vão conseguir montar o plano para reestruturar a cidade, para tentar fazer as melhorias que são necessárias na cidade. E ninguém se manifesta. A Comissão de Transporte da Câmara, que é composta por alguns vereadores, nenhum tem coragem de ir a público e falar nas suas redes sociais o que está acontecendo de verdade, por que eles não se manifestam, por que eles não estão fazendo pressão para que as multas do transporte sejam executadas, por que eles estão se calando perante a situação. Não dá para entender. A pergunta que eu fico: até quando que o pessoal vai ficar sofrendo? Pessoal do Barreiro, pessoal de Venda Nova, fica de 10 a 15 minutos para embarcar num ônibus. Ontem eu recebi um vídeo do 62, o 62 direto Savassi. O veículo gastou 15 minutos parado num ponto. Olha para vocês verem, gente. Se o veículo fica 15, 12, 13 minutos parado em cada ponto, isso causa um desgaste para o motorista. Os motoristas do transporte coletivo em Belo Horizonte estão prestes para se entrar num colapso. Nós estamos vivendo uma bomba relógio. Nós estamos andando dentro de uma bomba relógio. Porque os motoristas vêm adoecendo e ninguém fala nada, ninguém se manifesta. Ninguém tem coragem de agir em prol daquele trabalhador que está ali sofrendo. Ninguém tem coragem de perguntar: olha, motorista, e vem outro ônibus, todo mundo só sabe fazer críticas. Mas críticas incorretas, porque ele é vítima do sistema, como todos nós usuários, que sofremos todos os dias para pegar o transporte. Eles estão ali apenas para fazer a sua obrigação da melhor forma possível, mas às vezes não conseguem, por causa da situação do transporte, por causa da situação ruim de trânsito e outras coisas mais. E aí a população bate, xinga, reclama, mas às vezes não faz a reclamação nos órgãos competentes. Estamos vendo
que a Câmara Municipal, junto com os outros órgãos, estão calados perante a situação. Depois das 21 horas, as empresas estão tirando os seus veículos articulados, com todas as faculdades funcionando a todo vapor e colocando veículos menores para rodar nesses horários. E ninguém fala nada. A gente recebe vídeo de todo dia de superlotação do transporte coletivo e todos se calam. Até quando que nós vamos ficar vivendo isso? Nós temos em Belo Horizonte um centro de controle do trânsito da cidade em si, mas esse centro de controle não tem uma eficiência. Esse centro de controle não consegue dar uma qualidade no trânsito de Belo Horizonte. Nós temos uma cidade onde que os sinais não têm sincronia, onde que você sai muitas das vezes de um sinal e passa para o outro. O motorista muitas das vezes sai da Paraná, da Santos Dumont, para ele dar a volta na Paraná e voltar na Santos Dumont de novo, ele gasta 14, 13 minutos na volta até a Rua Espírito Santo, porque os sinais em Belo Horizonte, eles não têm sincronia. E aí o povo muitas das vezes fica sem entender, poxa, o motorista está andando tão devagar, o motorista é lerdo, o motorista é isso. Não, ele cumpre normas, ele cumpre regras. Aquelas vias ali são vias de baixa velocidade, são vias de 30 km. Então o que era necessário acontecer naqueles percursos ali? Nas pistas exclusivas. Os sinais ter sincronias, para que possa gerar uma segurança maior para o motorista, que ele consiga trabalhar de uma forma mais segura, porque ele trabalha com medo 24 horas. E o medo, muitas das vezes, traz várias dificuldades que a gente não entende. O medo, ele traz doenças, ele traz dificuldades emocionais, que muitas das vezes esse cidadão que está ali atrás do volante demonstra num ato de ignorância, num ato de intolerância, e é criticado por todos. Mas ninguém sabe o que ele passa no dia a dia dele para ele conduzir o veículo daquela forma. As pressões que as empresas estão fazendo, a maioria das empresas hoje do transporte coletivo em Belo Horizonte trabalham com a telemetria, aonde que ele tem de conduzir o veículo de uma forma econômica para redução de custo para a empresa. Então isso gera um desgaste emocional no trabalhador e ninguém tem coragem de falar isso. Todo mundo só sabe vir criticar, falar mal do motorista, falar mal. E muitas das vezes, muitos não sabem o que passa no dia a dia daquele motorista. Quanto tempo que ele gasta de sair da sua casa para ir para o seu local de trabalho. Ninguém sabe quanto tempo que ele gasta para chegar no seu lar. Estamos recebendo notícia que vários motoristas estão ficando na garagem porque não tem veículo para ir embora. Ele leva o passageiro, faz o transporte do usuário e na hora dele ir embora para o seu lar, ele não tem um transporte para ir embora para a sua casa. E muitas das vezes esse cidadão tem de dividir parte das suas receitas com a gasolina do seu veículo para ir trabalhar, para tentar dar o sustento para a sua família. E ninguém fala isso. E todo mundo só sabe vir, fazer crítica, apontar o dedo na ferida. Mas ninguém sabe passar o remédio necessário para sarar essa situação ruim, suturar, costurar o problema e trazer soluções para o problema. Vimos que a pandemia trouxe uma desestrutura muito grande para o transporte, aonde que ônibus que rodavam em horários tardes como noturnos foram extinguidos durante a pandemia. Então, e aí, como que fica o motorista? Ele te leva para casa e ele dorme na rua? E você acha que o psicológico desse cara anda como? Você acha que o psicológico desse cara anda como? Muitas das vezes ele está indo embora para sua casa com medo, porque sabemos que o mundo hoje está muito difícil. Muitas das vezes esse cara sai da garagem já preocupado
Como que vai ser o seu amanhã? E muitos não estão conseguindo suprir nem a sua necessidade dentro de casa. Estão passando dificuldades financeiras porque estamos vendo que cada dia que passa a inflação sobe mais. E você acha que é fácil você conduzir um ônibus com 70, 80 pessoas, muitas das vezes com pensamentos adversos do dele, que não pensam como ele? Vocês acham que é fácil você estar num veículo articulado e ter aquela pressão psicológica do trânsito? Muitas das vezes os veículos pequenos não entendem e não respeitam o veículo maior. Tem um amigo nosso aí que está pagando R$400 de franquia. Por causa de quê? Imprudência de um veículo menor, de não entender que o veículo articulado tinha de abrir a curva e ele esbarrou. E aí? E cadê a falta de empatia, gente? A pandemia trouxe alguns resultados para a gente, que era para a gente aprender um pouco mais a ter respeito e amar o próximo de uma forma diferente. E muitas das vezes não estão entendendo. Não estamos entendendo o que foi mostrado para a gente na pandemia. Que a falta de empatia não nos leva a lugar nenhum. Que temos de mudar os nossos pensamentos e temos de fazer diferente. Não estamos entendendo o que está acontecendo de verdade. O amor, o respeito acabou. Então, esse vídeo aqui, ele é de conscientização e de informação para todos vocês do que está acontecendo de verdade na cidade, e muitas das vezes você não tem tempo de estar sabendo o que está acontecendo na verdade na cidade. Mas vamos se conscientizar perante a situação do que está acontecendo, vamos ter um pouquinho mais de empatia. Senhores motoristas, vamos ter um pouco mais de empatia com o usuário. Vamos tentar flexibilizar essa situação. Vamos tentar ter mais parceria, tentar ser mais companheiros um do outro, para que a gente possa ter uma cidade melhor, a gente possa ter um transporte com qualidade e com respeito. Isso vai ajudar o transporte a ser o que era lá atrás, na década de 90, na década de 80, aonde que todos respeitavam o motorista e tratavam o motorista com dignidade e com respeito. Muito obrigado a todos, uma boa tarde, uma boa noite, não sei o horário que você vai ver esse vídeo, que Deus abençoe a sua vida abundantemente. Eu peço a todos que compartilhem essa ideia, a nossa ideia é muito clara, a ideia desse canal é tentar mudar a nossa história, tentar fazer a diferença, tentar fazer aquilo que muitas das vezes os nossos governantes não fazem, que é ter empatia. Boa tarde, mais uma vez, eu peço a todos que curtam e dão um like no canal. Muito obrigado.